Boa noite, pessoal. Como vão? Boa noite, pessoal. Ó, o Daniel de Leão foi o primeiro a entrar. E E aí, Daniel? Daniel? Boa noite, boa noite. Quem colocou boa noite? A Rô do Galo também entrou, irmã do Galo. Oi, Rô. Errou. Silvana também viu o ícone da Silvana. Boa noite. Oi, Silvana. Ela Oi, colocou boa noite. Silvana. Cecília agora, queridos. Cecília. Oi, querida. Saudade, hein? Fez falta ontem. Ela colocou saudades também. Saudades. Vi a Paula também. Paulinho. E a Carla Fabres. Acabei de ver E Carla, acabamos de nos encontrar, né? No grupo do Rio Grande do Sul. Geraldinho e a Carla acabaram de sair de um estudo. Os dois estão aqui agora. Boa noite. Boa noite, Cícero. Ei, Cícero. E a Cecília, amo vocês, nós amamos você, querida. Olha, todo mundo falando que o som tá bom, e hoje eu deixei o microfone carregando a tarde inteira. Que bom. Acho que funcionou mesmo. Que bom, gente. Bom, pessoal, ó, Gustavo, boa noite, Gustavo. querido. Gustavo e Paulo. Boa noite. Bom, gente, se a gente for ficar dando boa noite, a gente nem inicia. Mas boa noite para todo mundo aí, gente, que tá aqui no estudo conosco hoje. Nós estamos iniciando então agora o culto de número 73. Graças a Deus, nós estamos percorrendo há várias semanas o texto do Evangelho segundo o Espiritismo aqui no Instagram, de uma forma bem simples, na dinâmica sequencial, trazendo comentários. E nós estamos muito felizes por esse caminho. Nós gostamos sempre de lembrar, antes de iniciar a oração, que é interessante na dinâmica do culto do Evangelho no Lar, que nós todos separemos um copo, uma jarra d'água, para que os espíritos fluidifiquem, crendo que nós sempre recebemos aquilo de que os nossos espíritos verdadeiramente precisam. Você quer falar alguma coisa? Não. Agora não? Vamos à oração inicial e partirmos para o estudo do item 8 e 9. É bom falar. Que tem o subtítulo Fora da Igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, pessoal. Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui nesta noite, sempre rogando ao teu coração augusto, Jesus, a presença aqui conosco e sempre, Mestre, implorando para que nós sejamos capazes de registrar a presença do teu Santo Espírito. Sempre, Jesus, que nós temos a possibilidade, a bênção de um contato contigo. Sempre, Mestre, que nós sentimos o teu toque nas nossas vidas. Sempre, Jesus, que os nossos corações registram a tua presença. Nós sorvemos de uma felicidade que é indizível aqui na terra, que nós jamais poderíamos expressar em palavras. E é isso, Mestre, que nós buscamos todas as vezes que nós nos reunimos no teu santo nome. Nós sentimos muita, muita saudade, Jesus, de todos os momentos em que nós nos encontramos contigo, em que os nossos olhos encontram os teus olhos e as nossas almas choram diante da grandeza da tua presença. E mais uma vez é isso que nós queremos na noite de hoje, Mestre. Nós sabemos, Jesus, como diz o Emmanuel, que o Evangelho é o mapa do tesouro e nós acreditamos nisso, Mestre. Nós acreditamos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida e que nós absolutamente não chegaremos a Deus senão por teu intermédio.
Então ajuda-nos, Senhor, a entender tudo aquilo que o Senhor tem a dividir conosco, porque nós sabemos que o Senhor está sentado à mesa esperando que nós voluntariamente nos sentemos ao teu lado para dividir, para compartilhar o banquete espiritual que o Senhor tem a nos oferecer. Ajuda-nos, Jesus, a compreender o que o Senhor quer nos dizer nessa noite e ajuda-nos sempre, Mestre, com forças vindas do teu coração, a trabalhar aqui na face dessa terra em teu nome, sem esperar recompensa do mundo, mas esperando uma recompensa que vem de Deus, como diz Humberto de Campos, tentando penetrar esse mistério da vida, que é o direito daquele que ama. E assim, Mestre, pedindo a tua presença aqui conosco e sempre, por mais trabalho aqui na terra, em teu nome, nós nos ajoelhamos nesta noite, lembramos da tua linda e santa imagem e sempre, Jesus, nós te dizemos: Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Sê conosco, Jesus, porque nós te amamos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, então o primeiro item é justamente esse item 8, em que Allan Kardec vai dizer o seguinte, eu vou ler e o João Pedro vai comentar, tá bom? Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação se baseia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os separa uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, já que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Bom, aqui, antes do João Pedro comentar, só dando aqui o meu rápido pitaco aqui, né, que é justamente Kardec vai comentar aqui duas oposições, né? De um lado, nós temos aquele dogma anterior que fora de determinada igreja não haveria salvação e assim, todos aqueles que estejam fora desse conhecimento, desse dogma, desse rito ou dessa fé especial estariam condenados ao inferno. E do outro lado, a máxima que Allan Kardec coloca como sendo o frontispício da doutrina dos espíritos, que ela não pressupõe, fora do espiritismo não há salvação, fora da nossa igreja não há salvação. Ao contrário, ela diz,
Fora da caridade não há salvação, que é uma máxima que abrange todos os seres humanos, que irmana todos os seres humanos, independentemente da fé religiosa que professem, da cultura que tenham, da idade que tenham, da nação onde nasceram, né? Do grau de intelectual que possuem, sejam homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, né? De qualquer procedência nos 4 quadrantes do globo terrestre, de qualquer cultura, todos são convidados a exercitar dentro de si mesmos o bem pelo bem, o amor ao bem, a fraternidade universal, a solidariedade, ainda que não conhecedores da solidariedade cristã, eles, sem o saberem, podem ser pessoas iluminadas, porque agem como se fossem seguidores do Cristo, né? Pelo simples fato de amarem os seus semelhantes como iguais, como justos, como seres humanos dignos. Então, muda completamente a nossa visão. E essa assertiva de Kardec, né? Fora da caridade não há salvação, pressupõe que cada um de nós é responsável, única e exclusivamente, pelo seu proceder. E se proceder bem, no amor ao próximo, na solidariedade, na fraternidade legítima e pura, sem preconceitos, sem muros de separatividade que nos excluem mutuamente, né? Ao contrário, abraçando todos, como Chico Xavier fazia, né? Abraçando todas as religiões, com muito carinho e muita abnegação. Então, nós podemos considerar que quem age assim está dentro dos preceitos espíritas cristãos. Ao contrário daquele que acha que só a fé dele, só a igreja dele tem a verdade. Quem esteja fora dessa igreja está condenado ao inferno ou a qualquer outro tipo de punição além-túmulo. Gente, nós sempre falamos que o estudo tem que ser uma bandeira que a gente carrega ao longo da vida, para nós e para as outras pessoas. Quando Kardec traz para a gente, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, o ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, nós, como espíritas, entendemos a importância do estudo. E há uma grande mediocridade em todo aquele que acha que possui a verdade, ou que a verdade estaria circunscrita em termos tão medíocres a ponto de serem possíveis aqui no planeta Terra. O Geraldinho está fazendo um estudo muito interessante no domingo sobre a Grécia, com o livro A Caminho da Luz, e quando nós pensamos em um ícone do conhecimento humano, um ícone da filosofia ocidental, como Sócrates, que terminou seus dias dizendo só sei que nada sei, nós percebemos o quanto aquele que estuda, aquele que se aprimora, percebe proporcionalmente no caminho desse estudo como ele é medíocre e como todo conhecimento possível aqui no planeta Terra ainda é muito medíocre frente ao universo. Eu estou dizendo isso para abrir aqui porque é muito triste quando nós percebemos irmãos e irmãs nas diversas escolas cristãs acreditando que eles têm a verdade e que as outras pessoas que não compartilham dessa verdade vão para o inferno, ou que merecem, como Kardec está trazendo aqui, certos anátemas, certas pragas. É muito louco isso, gente, porque, com todo respeito, é um grau de mediocridade que só o estudo sério, sistematizado do que nós temos de conhecimento sobre espiritualidade pode literalmente sarar, como se estivesse sarando, curando uma doença. E quando a gente pensa nessa questão de fora da igreja ou fora de uma verdade específica, não há salvação, nós percebemos como essa ideia tem lastro no orgulho humano, que ainda é uma grande chaga, uma grande ferida aberta na humanidade. Quando nós estávamos conversando sobre isso na casa de Chico Xavier há algumas semanas, quando João Batista
começa a ser visto pelas pessoas como uma possibilidade de Cristo, batizava e os fariseus começaram a procurá-lo, os saduceus começaram a procurá-lo e começa aquele burburinho, você é o Cristo? E ele tem a humildade de dizer, não, eu não sou o Cristo, após mim vem um que é maior que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Essa humildade que João Batista teve é a humildade que todo cristão, que todo espírita deve ter, um reconhecimento de que o Cristo é muito maior do que todos nós. E que as nossas escolas filosóficas, religiosas, espiritualistas aqui na Terra jamais, gente, jamais seriam capazes de circunscrever o Cristo. Jamais. Chega a ser um tanto cômico, pessoal, nós percebermos pessoas que estão inseridas em certos contextos religiosos, que são um tanto quanto recentes na história da humanidade, achando que Jesus fundou a sua religião, que a sua religião é a certa, como se Jesus tivesse fundado aquela religião. Gente, o Cristo nunca fundou uma escola religiosa, nunca. Ele nasceu no contexto judeu e foi, em muitos momentos, contra o judaísmo de uma forma muito explícita. Quantas vezes o Cristo, para dar uma lição aos judeus, traz a figura do samaritano, do estrangeiro. Quando Jesus é procurado por aquele conhecedor da lei, lá em Lucas 10, para falar sobre a lei, ele usa a figura de quem? Do bom samaritano, para mostrar para os judeus, vocês pensam que a verdade está com vocês, que a salvação está com vocês, percebam, eu estou trazendo a nova lei, a lei do amor, na figura de um samaritano. Então, o Cristo, na sua caminhada aqui na Terra, em todo momento, gente, é muito estranho que as pessoas não consigam compreender essa proposta de Jesus de não há barreiras para a redenção espiritual. Não existem fronteiras estanques e absolutas relativamente à possibilidade de tocar o sagrado. Todos os evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, são claros quando eles nos dizem que no momento do desencarne do Cristo, o véu do templo se rasga. Esse é um símbolo muito importante para nós percebermos que não há mais qualquer necessidade material para nós tocarmos o sagrado. Não existe, gente. E é por isso que lá no capítulo 4 de João, a gente tem aquela afirmação muito bonita de Jesus falando, Deus é Espírito, e aqueles que adoram o Pai passarão a adorá-lo em espírito e em verdade. Nós somos espíritos, e a nossa natureza espiritual não precisa de elementos materiais para alcançar salvação. Não precisa, gente. E é por isso, antes da gente passar aqui no texto, que quando o João Batista, nesse exemplo de humildade, falando que ele não era o Cristo, mas que após ele viria um maior, cujas sandálias ele não era digno de desatar, João Batista fala, eu os batizo com água, mas ele, o Cristo, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa figura do batismo com fogo é o fogo depurador da matéria, é o fogo que acaba com a matéria, porque é para isso que nós estamos aqui, encarnados em um planeta de provas e expiações, para desfazermos todo o nosso apego material, para libertarmos o nosso espírito da matéria. E é por isso que naquela linda conversa que está relatada, e nós falamos, eu e o Geraldinho conversamos muito sobre isso essa semana, naquela linda conversa que está relatada no Boa Nova, sobre Jesus falando ali com Maria Madalena, Jesus fala para ela, viver bem é saber imolar-se. Então a proposta aqui é nós abandonarmos a matéria. Se a proposta é abandonar a matéria, é óbvio que não existem requisitos materiais para a nossa salvação. E é óbvio que essa verdade muito maior que nós, esse batismo no fogo que depura o nosso espírito, que livra o nosso espírito da matéria, jamais, gente, vai estar circunscrito a uma única verdade tão estanque e tão medíocre, concebida por seres humanos muito orgulhosos aqui na Terra. Muito bem. Agora vejam o item seguinte, que é o item 9 das anotações de Kardec, que ele vai comentar agora fora da verdade. Então, primeiro,
ele comentou no item número 8 a questão dos dogmas de determinadas igrejas, que até hoje dizem que fora da minha igreja não há salvação, né? Como dogma exclusivista, que separaria os homens, especialmente em relação à vida futura, porque ele até fala, né? O mesmo irmão de outro irmão, ou pai com o filho, a mãe com a filha, se tem religiões diferentes, no mundo espiritual seriam separados, um no inferno e outro no céu. Para sempre. Para sempre, porque não há salvação quem não adotasse aquela determinada escola religiosa como roteiro de vida superior, não é? Então, primeiro ele faz essa análise. Aí depois ele faz a análise de uma equivalência, né? Da equivalência, exatamente. Da máxima espírita cristã, revelada pelos espíritos superiores a Allan Kardec, que fora da caridade não há salvação, que, ao contrário, essa máxima irmana todos os seres, não exclui ninguém, e até mesmo quem não é espírita, mas age na caridade, pode ser muito mais elevado do que aquele espírita conhecedor da doutrina, médium, recebedor de espíritos, não é? Você não tem aquela história com o Chico do ateu que fazia? Eu vou falar agora. O Chico me contou esse caso quando ele viajava todos os meses para São Paulo de carro. Ele saía de Uberaba em direção a São Paulo e passava naturalmente na estrada pela cidade de Ribeirão Preto. E nesse dia ele parou nessas paradas de estrada para tomar um lanche, ele com os companheiros dele de viagem, que estavam ao volante. Ele falou comigo que assim que o pessoal viu que numa mesa estava Chico Xavier, começaram a pipocar ali as pessoas com perguntas, né? E ele até brincava comigo: não sei o que acontece, Geraldo, de onde eu apareço, vem a confusão. Mas era boa a confusão, boa, né? Aquela alegria de ver uma personalidade como Chico Xavier, tão aberta a conversar com todos nós, né? E ele viu que um senhor de mediana idade foi se aproximando, assim com uma certa curiosidade, para ouvir a conversa. E a conversa, naturalmente, versava sobre Deus, versava sobre os espíritos superiores, sobre a vida além túmulo. E discretamente esse senhor foi se aproximando dele e levantou a mão para fazer uma pergunta. E perguntou ao Chico assim: seu Chico, o senhor me permite uma questão? Perfeitamente, meu amigo. O que lhe aflige? Aí ele perguntou: é porque eu não sou religioso. Eu confesso ao senhor que eu sou ateu. Não acredito em Deus, não sigo religião alguma, não vou em igreja alguma, mas eu adoro fazer a caridade. Eu sou uma pessoa que a vida inteira se preocupou com o bem-estar dos meus vizinhos, da minha coletividade. Eu sempre estou disposto a colaborar na solidariedade a alguém que esteja necessitado. De modo que eu faço isso não por uma fé religiosa que me convidasse a agir no bem dos outros, mas eu faço isso por amor ao bem. Eu gosto de fazer o bem. Eu me sinto feliz assim, mas não tenho a menor pretensão de ser uma pessoa religiosa. Neste caso, o que o senhor acha do meu caso, né? O Chico ainda riu, deu boas risadas, porque, embora dizendo-se ateu, ele estava preocupado com a opinião do Chico. O que você acha? A respeito dele, né? E aí o Chico pensou um pouquinho e respondeu para ele assim: olha, meu filho, eu acho que o senhor está melhor do que nós. Porque nós, de certa forma, espíritas cristãos, nós conhecemos a realidade da vida espiritual. Nós tratamos
de folhear as notícias do Evangelho de Jesus, que nos convoca ao serviço da fraternidade como um dever. Nós compreendemos que nós temos um dever de agir no bem dos outros. E, de certa forma, compreendendo também as leis de causa e efeito, ação e reação, nós também ensaiamos o entendimento de que quem faz o bem aos outros receberá no futuro o bem. De certa forma, que em alguma medida nós esperamos pelo reconhecimento futuro do bem que estamos fazendo aqui. Mas o Senhor, que não tem nada disso, não tem esse conhecimento religioso e nem se preocupa em tê-lo, se o Senhor faz o bem, pelo amor ao bem, o Senhor está melhor que nós. Sem esperar nada, né? Porque ele não espera nada em troca, veja bem. É claro que isso aí é um limite, não é? Que a gente, vamos ser sinceros, que isso não ocorre muito a miúde. Vamos dizer que seja uma boa exceção. Mas toda exceção confirma a regra, não é? A regra geral, que é essa do Cristo, né? Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É interessante o que você está falando, porque nós estávamos conversando sobre esses mistérios da vida, sobre os quais Jesus fala com Maria Madalena, e esse senhor certamente estava adentrando esse território, que é o direito de quem ama. E outra ele coisa, estava sentindo coisas que ele não sabia nem explicar. Ele ali, naquela paragem de estrada em Ribeirão Preto, não é? Quando ele viu a multidão em torno de Chico Xavier, naturalmente, Chico Xavier já era uma figura pública, não é? Conhecida de todo o Brasil, amada por todos os brasileiros, espíritas e não espíritas. Ele era amado por católicos, por judeus, por pessoas sem religião, por umbandistas, e também, por que não dizer, alguns protestantes. Com certeza, com certeza. Ele era respeitado justamente pelo bem que fazia aos outros, sem esperar nada em troca, né? O bem pelo bem. E esse senhor se sentiu na vontade de entabular com a Chico uma conversa a respeito do seu próprio caso. Interessante, né? Os mistérios da vida. Ele foi tocado por os mistérios da vida, né? Eu imagino que sim. Mas agora, então, Kardec vai comentar o outro terceiro ponto, que é fora da verdade. Ele diz assim: fora da verdade não há salvação, equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Exatamente. Que homem se pode vangloriar de a possuir integralmente, quando o círculo dos conhecimentos se alarga sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? Como disse, bem lembrado aqui o João Pedro, a questão de Sócrates. Só sei que nada sei. Quanto mais sábio é a pessoa de sabedoria, mais ela reconhece que sabe pouco. Porque os horizontes dela vão se ampliando. Vai cada vez mais, exatamente. Para onde vai? Olha, Deus é a suprema inteligência. Nós não temos capacidade para entender a mente divina, mas nós sabemos do infinito de suas possibilidades. Apenas em contemplar a sua obra, que é infinita aos nossos olhos. Então, se nós conhecemos esse mundinho que é a Terra, e mesmo essa Terra tem infinitas possibilidades, né? Eu sei que os biólogos afirmam que já descobriram 6 milhões de espécies de seres vivos na Terra. Mas que eles estimam, na realidade, porque os oceanos ainda são um grande desconhecido, não é? Eles estimam que devem existir, assim como as florestas, um total de 30 milhões de seres vivos na Terra, de espécies distintas. Ou seja, nós, seres humanos, somos uma espécie. E quando a gente pensa na tabela
dos elementos químicos que sempre aumenta e que nós vamos do átomo ao arcanjo. Então você vê que... Agora, vamos imaginar isso saindo da Terra. O sistema é isso? solar. É muita coisa. O sistema solar não é nada. É umzinho diante de 600 milhões de sistemas solares na nossa Via Láctea, a nossa galáxia. Que a nossa galáxia não é nada diante de 2 bilhões de outras galáxias. E esse universo todo, imenso, infinito aos nossos olhos, pode ser apenas um dos multiversos, sem fim. Então, quanto mais nós sabemos, não sabemos nada. Quando a gente pensa que os vetores, como nos explica André Luiz no Evolução em Dois Mundos, os vetores de tempo e espaço são articulados na galáxia para a gente poder evoluir aqui, você imagina o que tem depois. Isso está lá na Evolução em Dois Mundos. Mundos. É muita coisa, Evolução em Dois Mundos mesmo. Os vetores do tempo e do espaço são associados para construir as moradas celestes que nós habitamos. E é uma necessidade nossa, mas não dos espíritos como Jesus. Exato. Enfim. Então, há de se lembrar também, quando Pôncio Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade, ele fica calado. Fica calado. Jesus responde com silêncio, por quê? Nós temos capacidade de entender toda a verdade? Não temos. Seria muita pretensão. É o próprio porque o Cristo afirma, né, que ele não para Pilatos, mas para os apóstolos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o Chico não te disse que nós não temos capacidade de entender Jesus? Não temos. Aí está muito longe ainda disso. Nós não temos mente para isso. Nem essa verdade que veio ao mundo nós podemos conceber. Nós temos talvez o sentimento de buscá-lo pela fé, mas compreendê-lo não. Vamos compreender naturalmente o que ele deixou para nós, que é a sua palavra. Essa é inteligível para nós. Agora, esse amor universal, nós estamos longe disso, não é? Faz-se necessário que ainda tenhamos milhares de vidas, encarnações, para esse burilamento intelecto-moral, a fim de que cheguemos perto de entender alguma coisa, né? Em matéria universal. Então, esse axioma, fora da verdade não há salvação, se assemelha ao anterior, fora da igreja não há salvação. Mesmo porque Kardec faz aqui uma crítica velada aos cientistas. Com certeza. Porque ele diz, a própria ciência que se arvora de conhecer determinado assunto em profundidade, ela, com o passar dos anos, as ideias mudam, os conceitos são substituídos por outros mais avançados. Aí veja que nós estamos falando de um homem que estava concebendo o espiritismo no auge do positivismo. Você imagina? Do materialismo histórico. Concordo com você. Com certeza é uma crítica. Do materialismo histórico, com certeza. Não é? Com certeza era uma crítica. E depois nós temos um outro axioma entre os próprios cientistas que diz o seguinte: a ciência avança com os funerais. Doutora Marlene, eu aprendi isso com a doutora Marlene Nobre. Ela dizia isso muito nas suas palestras. A ciência avança com os funerais. Por quê? Porque os grandes doutores de determinada disciplina, seja na medicina, na biologia, na química, na física, na astrofísica, enfim, todos os campos do conhecimento humano, e eles se arvoram de ter essa verdade, né? Quer dizer, as teorias que foram comprovadas durante os seus experimentos, pelas quais eles receberam um prêmio Nobel daqui, prêmio exatamente. De não sei o que de lá, e são laureados com a cátedra brilhante do mundo e das universidades, exatamente. Como se fossem oráculos da suprema verdade. Quando baixam a sepultura, facilmente eles são substituídos pelos cientistas mais jovens, que trazem novos conhecimentos. Olha o que aconteceu com Einstein. Não é? Exatamente. Um pouco antes dele, no início do século XX, um dos grandes físicos do mundo chegou a afirmar que a ciência não tinha mais nada que descobrir, que tudo já estava descoberto. Para alguns anos depois,
Einstein derrubar toda a física clássica, propondo a física da relatividade, né? A teoria da relatividade geral, e depois ainda ele aperfeiçoa a sua teoria da relatividade geral, apresentando na década de 20 a teoria da relatividade específica. E depois adentra no campo da física quântica que outros vão descortinar, né? O próprio Einstein vai ser superado e assim sucessivamente. Agora, quando você estava falando disso, achei muito interessante, porque eu me lembrei de Humberto de Campos, e no Palavras do Infinito, falando aos filhos dele, ele fala exatamente isso que você colocou em outras palavras. Ele diz, de que me serviram os fardões acadêmicos? De nada. E aí, na abertura ele que era acadêmico, laureado, como você disse, Brasileira de Letras, que vestia aquele fardão que é pesado, de ouro, bordado com fio de ouro. Né? O que adiantou no trânsito para a morte? Nada. E no Boa Nova ele fala assim, que no mundo existem espíritos, sobre esses que você está falando, esclarecidos e evangelizados, e que na espiritualidade ele percebeu que agora ele quer pertencer aos evangelizados, ao segundo grupo, exatamente. E tanto é que quando ele para de escrever para o Chico Xavier, João Pedro, em 1967, ele parou de escrever. E no ano seguinte foi publicado seu último livro chamado Estante da Vida. Eu acho que é o Estante. Estante da Vida. E depois ele parou de escrever porque ele falou com o Chico que o Chico perguntou a ele, mas o senhor não vai escrever mais? Ele disse, não. Agora eu preciso retornar à lide do mundo, na face da terra, para pegar na enxada. Até agora eu teorizei. Agora eu preciso da prática, demonstrar na vida terrestre a prática do que eu aprendi no mundo espiritual. E mesmo depois, em 1988, quando o Chico lança 2 livros dele, um deles é o Histórias da Vida, e eu perguntei ao Chico, que beleza, Humberto de Campos voltou a escrever, o Chico me revela, não, Geraldinho, não voltou a escrever. Na verdade, ele reencarnou em 1970 e vai trabalhar agora na enxada, alegoricamente eu acredito, né? Para fazer a sua própria transformação moral para o Cristo aqui na face da Terra. Os livros que nós publicamos agora, que Vivaldo recolheu no garimpo das cidades mineiras, dos centros espíritas das cidades mineiras, por onde eu passei e psicografei, ele recolheu essas mensagens antigas da década de 40, da década de 50, e nós publicamos agora, na década de 80, pelo Céu Cultura Espírito União. Agora, acho que seria interessante você falar para o pessoal, porque nós estávamos conversando sobre Humberto de Campos não encarnar para a literatura. Não. Acho que é bom falar isso. Encarnar mesmo para a tarefa espírita cristã. Né? Provavelmente ser médium. Nós não sabemos detalhes. Mas não era literatura. Não era literatura. Ele iria... Porque ele disse ao Chico que ele havia cansado, estava exausto de teorizar. Tanto como Humberto de Campos, que ele escreveu muito. Né? E foi por isso laureado, quanto também no mundo espiritual, através do Chico, escreveu muito sobre o Evangelho, sobre os casos da vida espiritual, contos, apólogos, crônicas. Eu estava pensando, se nós pensarmos que o primeiro livro do Chico é o Parnaso, o segundo Cartas e o terceiro já é dele, Palavras do Infinito, o quanto esse homem trabalhou? Trabalhou muito. Até 1968. Fez muita coisa. Muita coisa. Vamos dizer, de 30 e poucos. Pois é. 30 anos e muita 35 anos de trabalho. No mundo espiritual. Escreveu muito. E agora, segundo a expressão dele para o Chico, era a hora de pegar na enxada. Quer dizer, uma expressão, embora remetendo à figura do campo, né? Mas não creio que seja essa a tarefa dele, de lavrador, mas sim a enxada do serviço cristão na terra. Trabalho. Talvez na mediunidade ignorada, né?
ou não conhecida do mundo. Eu acho que essa ideia da enxada traz um aspecto de anônimo. Eu acho. Ele queria isso anonimato. Ele queria o anonimato. Uhum. Ele não queria a fama do Mais mundo. uma vez. Uhum. Não queria. Bom, vamos prosseguir aqui com Kardec. Então, nós falamos que, lemos aqui a pretensão de quem fala fora da verdade não há salvação, como se a pessoa detesse a suprema verdade, e ninguém aqui no mundo detém a suprema verdade. Né? Como diz Kardec, os próprios círculos do conhecimento humano, do conhecimento científico, filosófico humano, se alarga sem cessar e as ideias se retificam a cada dia. Ponto pacífico. Aí ele conclui: a verdade absoluta é prerrogativa exclusiva de espíritos da categoria mais elevada. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ora, então, neste caso, qual o único espírito que nós conhecemos dessa categoria? Jesus Cristo de Nazaré. Exatamente. O mais perfeito. O mais perfeito de todos. Nós tivemos outros espíritos perfeitos, como Maria de Nazaré, como José, pai de Jesus, né? Também. E agora, o mais perfeito, né? Como o Kardec fala aqui, os espíritos da categoria mais elevada, que é a categoria angélica, nós conhecemos somente Jesus. Então, ele sim, por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. No caso dele, ele podia dizer isso, mas nós não podemos dizer isso. E aí Kardec conclui: ela somente pode aspirar, quer dizer, a humanidade terrestre pode somente aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Ou seja, eu brinco muito quando nós estudamos essa questão da verdade. Aliás, tem uma mensagem de Pascal a Allan Kardec sobre a verdade, que eu recomendo vocês todos conhecerem. Está no primeiro capítulo do último livro que Kardec publicou, que a gente abreviadamente chama A Gênese. E Pascal fala sobre a verdade a Allan Kardec, né? Mas não vamos entrar nesse tema agora. Mas apenas dizer o seguinte, que a humanidade, quando a gente tem que considerar que cada século, hoje em dia está até mais rápido, a gente não pode nem falar mais século, nem geração, porque a cada 10 anos os conhecimentos todos são ultrapassados. A frequência ela vai... Hoje, por exemplo, qual que é o coqueluche do conhecimento? É a inteligência artificial. Com certeza. E está explodindo no mundo inteiro. Né? As empresas que trabalham com isso estão disparando. Alguns anos atrás, era a possibilidade de comunicação 5G, 4G, 3G, antes um pouco a internet e assim sucessivamente. Já foi, né? Quer dizer, a velocidade está muito grande. Mas na época de Kardec, vamos dizer, a cada geração, né, você tinha mudança de paradigma muito grande. Eu brinco nas palestras o seguinte, se eu estivesse com algum problema físico e fosse procurar um hospital para ser atendido, e eu estivesse diante lá do hospital, diante de 3 portas, na primeira porta estivesse escrito médico do século XV, na segunda porta estivesse escrito médico do século XVIII, e na última porta médico do século XXI, qual a porta que eu bateria? Eu acho que ninguém iria século XV. Com o século XV, nem com o século XVIII, com todo respeito aos cientistas dessa época. Né? Isso é uma prova de que a ciência avança a galope. Todos nós íamos correr para o médico do século XXI, é ou não é? Então, isso é uma realidade inconteste.
Conclui então Kardec dizendo: se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. Por quê? Se só pode ser salvo aquele que tivesse a verdade absoluta, os ignorantes, dentre os quais nos encontramos, estariam danados. Né? Não tinha jeito. Não tinha chance. Ao passo que a caridade não. Até a pessoa mais ignorante pode ser iletrada, que não sabe ler, não sabe escrever, mas ela pode amar. Ela pode fazer a caridade. E quando você fala isso, eu me lembrei aqui do Boa Nova, no momento em que o Simão, que era o mais velho, Simão Zelote, ele fala com Jesus sobre o medo que ele tinha, porque ele vê Pedro muito forte, podia correr, e ele pensa, será que eu vou poder trabalhar pelo Evangelho? E Jesus fala para ele, Simão, ainda que você chegue a um estado em que você não consiga mais ver, não consiga mais falar, não consiga mais ouvir, não consiga mais se mexer, esteja absolutamente encerrado em você mesmo, ainda assim você vai poder trabalhar no amor, vai poder praticar caridade. Todos nós podemos orar. Orar, exatamente. E Jesus fala, ainda assim você vai poder ter um raio, um pensamento de fé em Deus que já vai servir de muita coisa para o seu espírito. Exato. Agora eu vou pedir ao João Pedro que continue até o final. Então, para terminar aqui, gente, o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, desde que a lei de Deus seja observada, não diz fora do Espiritismo não há salvação. Isso é para muito espírita que tem, né, cabeça alta. E, como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. A sentença está lavrada. Imagina. Kardec é muito claro, né? O raciocínio de Kardec é claríssimo. Fora da caridade não há salvação. E eu acho que... Você quer dizer alguma coisa? E eu acho que, às vezes, gente, como o espírita, é comum que ele estude bastante, que ele seja indicado ao estudo, é comum que ele se entenda num lugar privilegiado como se o espiritismo fosse melhor do que as outras religiões. E isso não é uma verdade, gente. Em termos estanques, não é uma verdade. Nós acreditamos e amamos, nós acreditamos muito no espiritismo e amamos muito a doutrina, mas nós temos que respeitar o exercício de fé alheio. Se determinado amigo nosso... Nós não nosso... somos melhores que ninguém. Se determinado amigo nosso, familiar nosso, tem um belo exercício de fé e de amor na igreja protestante e na igreja católica, por que a gente vai mexer com essa pessoa? E eu me lembro aqui, quando Paulo de Tarso, lindamente na sua epístola, ele fala sobre nós respeitarmos o exercício de fé daquele que não quer cortar o cabelo. Então, se para determinada pessoa não cortar o cabelo faz com que ela aumente a sua fé em Deus, faz com que ela exercite o seu espírito, então não tenha nada a ver com isso. Respeite o modo de viver, o modo de exercer a fé dessa outra pessoa. E o espírita, muitas vezes, porque começa a entrever maravilhas no estudo, pensa que precisa fazer esse proselitismo. E não é verdade, a proposta não é essa. O proselitismo ele tem que ser para a caridade. E a gente precisa fazer uma divulgação da doutrina sem desrespeitar as outras pessoas e, principalmente, a escolha religiosa de outras pessoas. Exatamente. Bom, gente, com isso nós chegamos ao final do nosso culto de hoje. Um pouco mais breve, né? Um pouquinho mais. Da semana passada foi 1h30. Foi um pouquinho. Então compensa, né? Então hoje estamos compensando um pouco, terminando um pouco mais cedo. Ok? Quer falar mais alguma coisa? Não. Só agora o Geraldinho vai trazer a prece pra gente e aí a gente encerra aqui. Então vamos todos, neste momento, agradecer a Deus, nosso Pai. Nosso Pai Celestial, Criador, de cuja bondade sentimos a presença. Esse Pai amoroso e compassivo, suprema inteligência do universo,
que tudo sabe, tudo vê, tudo acompanha, tudo conhece. Em sua suprema sabedoria, é a causa de todas as coisas. É a causa primária de todos os seres vivos e de todos os seres inorgânicos. É a origem da matéria e do espírito, de cujo hausto divino sorvemos a vida. O nosso espírito como sopro de vida no fluido cósmico universal. Em Deus vivemos, em Deus nos movemos, como peixes no oceano. É assim que sentimos. É assim que a doutrina espírita maravilhosamente nos indica. Quem somos nós para auscultar-lhe o generoso sentimento de amor, a infinita misericórdia? O nosso pequenino coração não aguentaria tanto amor. Quem somos nós com a nossa pequenina inteligência, tentando espelhar-lhe a divina grandeza para perscrutar-lhe o divino entendimento das coisas? O arquiteto de todo o universo, dos multiversos sem fim, aquele que planeja e realiza, de cuja luz procede toda a organização da vida universal, expandindo-se para além de todos os domínios dos nossos parcos conhecimentos. É desse Deus que falamos, que sentimos, que rogamos a presença nesta hora, para que ele se espelhe, diminuindo-se para o nosso pequenino ser, para que nós possamos refletir-lhe a presença. Nós somos imagem e somos semelhança do Criador. E ainda que diminutos, em alguma medida, podemos buscar-lhe a divina presença. E é por isso que te pedimos, que vos pedimos, Pai, sê conosco, hoje, agora, amanhã, para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, então... acabei de ver a Joyce comentando ali, que maravilha. Oi, Joyce. Querida, beijo. Beijo no coração, querida. Beijão, saudade. Maninha querida. Bom, gente, então... a gente com essa prece maravilhosa do Geraldinho fica por aqui. E na semana que vem nós nos encontramos, tá bom? Grande abraço. Tchau, queridos.